Estamos dando continuidade às nossas aulas de Teologia do Corpo. Nesta aula nós iremos falar a respeito do método e da abordagem que São João Paulo II utiliza para desenvolver as suas catequeses a respeito do amor humano, do significado da existência e da vivência da sexualidade. Antes de prosseguirmos, quero convidar você a fazer uma oração que foi composta pelo Papa Bento XVI e que nos ajuda a refletir nesta realidade da teologia do corpo que estamos aprofundando. Maria, a Virgem Santa, Maria, a Imaculada Conceição, aceitou dar tudo, oferecer o seu corpo para acolher o corpo do Criador. Tudo veio de Cristo, mesmo Maria. Tudo veio por meio de Maria, mesmo Cristo. Virgem Santa, ajuda-nos a contemplar, ajuda-nos a adorar, ajuda-nos a amar ainda mais aquele que tanto nos amou, para vivermos eternamente com Ele. Amém. Nós, na última aula, falamos que a forma como se vive a sexualidade, a forma como o ser humano ele expressa isso e a maneira como ele vive esta realidade na sua vida, ela é o fundamento da ética e da própria cultura humana. Gostaria de citar a você uma frase de São João Paulo II, num escrito dele, num documento que ele escreveu chamado Evangelium Vitae, que ele diz o seguinte: é uma ilusão pensar que se pode construir uma verdadeira cultura da vida humana se não se ajudam os jovens a compreender e a viver a sexualidade, o amor e a existência inteira no seu significado verdadeiro e na sua íntima correlação. São João Paulo II, ele, mesmo antes de ser Papa, ele exerceu um ministério pastoral muito fecundo entre os jovens, através do aconselhamento e também da orientação vocacional dos jovens. Isto ele fazia enquanto pároco e mesmo depois enquanto bispo. E grande parte daquilo que ele reflete nas catequeses da teologia do corpo tem a ver com essa sua experiência pastoral enquanto ele era padre e também como bispo. Tanto é que São João Paulo II, quando ele se tornou Papa, uma das primeiras ações que ele fez foi criar as Jornadas Mundiais da Juventude, como uma forma de continuar ajudando os jovens do mundo inteiro a viver em profundidade a sua fé e a viver em profundidade a sua própria vocação humana, a sua própria existência. E São João Paulo II tinha um carinho especial pelos jovens e os convocava a todo tempo para viver aquilo que ele chamava de civilização do amor. E só é possível construir a civilização do amor onde os valores cristãos eles são respeitados e aonde a vida humana se pauta nos valores evangélicos, nos valores que Cristo nos propõe. O amor, ele tem consequências profundas na vida do ser humano. O amor não é apenas um sentimento vago, um sentimento genérico, não é um conjunto de emoções simplesmente, mas o amor é uma decisão profunda da forma como se vai levar a própria vida. E São João Paulo II ele se preocupou muito com isso, com a educação da juventude, com a educação para o amor verdadeiro e para a correta vivência da vocação humana, da existência humana. E nas catequeses da teologia do corpo nós podemos saborear tudo isso. São João Paulo II, como nós já vimos em outra aula, ele procurou dar uma resposta àquilo que foi a revolução sexual que provocou uma grande mudança no mundo e especialmente entre os jovens, especialmente na década de 60. Então, se o século XX ele foi o século que teve a tarefa de destruir ou desconstruir a moral cristã, o século XXI, com todo o legado que São João Paulo II nos deixou, e mesmo o Papa Bento XVI, depois, com também as suas reflexões a respeito do amor humano, na sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, nós temos esse legado
em que no século XXI nós podemos trabalhar pela recuperação daquilo que é o sentido do amor e da sexualidade humana. E São João Paulo II, para falar a respeito dessas realidades, e quando ele falava com os jovens, ele não partia de uma linguagem legalista, daquilo que pode ou daquilo que não pode, ou do faça isso ou faça aquilo. Ele usa uma nova linguagem, uma linguagem que vai ao encontro dos anseios mais profundos do coração humano. São João Paulo II, ele quer inverter o caráter negativo, como se aquilo que Cristo propõe fosse apenas algo de fora, algo imposto. O que São João Paulo II quer mostrar é que o Evangelho de Cristo e a proposta do Evangelho é uma proposta que vai ao encontro dos anseios mais profundos, das aspirações que estão no âmago de cada ser humano. Então, o sentido profundo da vivência do amor, o sentido profundo da vivência da própria sexualidade brotam do coração humano. Porque quando o ser humano não vive essas realidades de maneira correta, o que ele experimenta é uma frustração. Ele experimenta uma grande solidão e um grande vazio. E quando essas realidades são vividas da maneira correta, mesmo à custa de algumas exigências e sacrifícios, isso traz uma grande paz, satisfação e uma grande alegria para o coração. O Christopher West diz o seguinte, que São João Paulo II ele quer mudar a visão da ética e da moral cristã e mostrar que, longe de ser uma melindrosa lista de proibições, a moral cristã ela corresponde aos anseios mais profundos de amor e de união que está dentro do coração de cada pessoa. E para fazer isso, São João Paulo II ele quis voltar ao princípio, aquilo que é o plano original de Deus, aquilo que Deus pensou ao criar o ser humano. E a partir desse ponto de partida, a partir da visão de Deus do ser humano, é que se pode construir uma cultura que respeite o significado e a dignidade da própria vida humana. Agora, tendo feito essa introdução e ligando com a nossa aula passada, nós podemos falar mais propriamente do método que São João Paulo II utiliza para desenvolver as catequeses da teologia do corpo. Esse método de São João Paulo II, ele é um método filosófico e ele é pautado numa linha de estudos chamada fenomenologia. A fenomenologia, ela visa partir da experiência humana concreta, daquilo que o ser humano experimenta em si mesmo. Por isso, a abordagem filosófica do Papa, ela não parte em primeiro lugar dos dados da revelação, das verdades da revelação, mas parte daquilo que o ser humano experimenta em si mesmo. Porque a Igreja diz, no Catecismo, ela ensina que aquilo que as verdades que ela ensina, as verdades que a Igreja anuncia, elas correspondem àquilo que o ser humano procura com o mais profundo do seu coração. Então, o convite de São João Paulo II, na sua metodologia, é fazer com que o homem ele reflita honestamente sobre o significado da sua própria existência, partindo das suas experiências, da própria experiência do amor, partindo das suas frustrações, partindo das suas decepções, mas partindo também das suas alegrias, dos seus acertos, daquilo que ele experimenta de plenitude na vivência da sua própria corporeidade e na vivência desse fato de amar, na vivência do dar e receber o amor. Por isso, o método de São João Paulo II e a abordagem que ele tem nas catequeses da teologia do corpo é um convite para abraçar a nossa própria dignidade humana. É um convite para reconhecer a grandeza do ser humano com tudo aquilo que Deus o criou para ser, sem diminuir nada, sem deixar nada de fora. É reconhecer a própria verdade que está no mais profundo, extrair esta verdade para fora
e permitir que ela seja expressa na própria corporeidade. Somente quando o homem reconhece a verdade é que ele pode assumir esta verdade como uma verdade também a ser obedecida. Se ela é imposta simplesmente desde fora, o homem pode enxergar isso como um fardo, como uma carga, como um peso para ele. Mas se ele reconhece essa verdade dentro do seu próprio coração, então ele se sente animado e ele se sente movido para obedecer a esta verdade. Por isso, as catequeses da teologia do corpo, elas não trazem uma linguagem, vamos dizer assim, moralista, mas ela traz uma mensagem de redenção. Não é uma mensagem de condenação acerca das experiências humanas, mas é uma mensagem de redenção para que o homem descubra, mesmo nos seus erros, mesmo nos seus limites e nas suas dificuldades, uma maneira de experimentar em si a redenção do seu corpo. Por isso, viver a verdade sobre a sexualidade não tem a ver com um legalismo, mas com um assumir com a própria liberdade, a própria condição e a dignidade da existência humana. Então, o Papa faz um convite, ele faz uma proposta a partir da própria experiência humana, em que o ser humano é desafiado, ele é convocado a responder com a sua própria liberdade aquilo que Deus espera dele a respeito daquilo que é o amor humano e o significado da própria existência. Dentro de uma visão legalista ou de uma visão moralista, a pessoa, diante daquilo que lhe é proposto, ela se pergunta: até onde eu posso ir sem transgredir a lei? O que é pecado, o que não é pecado? Tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado? São João Paulo II quer nos fazer enxergar para além de tudo isso. Aquilo que o Papa quer despertar nos nossos corações é a capacidade de nos perguntar o seguinte: qual é a verdade sobre a sexualidade que me deixa livre para amar, que não me escraviza, que não me amarra, que não me deixa preso simplesmente nas minhas pulsões ou nas minhas paixões, mas o que me deixa livre para verdadeiramente expressar o amor? Ou ainda, a pergunta que pode ser feita a partir desta abordagem: o que significa ser humano, como homem ou como mulher? O que de fato é ser um ser humano? O que de fato é amar? Então, as respostas para essas perguntas, elas são encontradas na primeira parte das catequeses que São João Paulo II dá. Então, as catequeses são divididas em várias partes, mas a primeira parte quer responder fundamentalmente a esta pergunta: o que é a vivência da sexualidade de uma forma livre e assumida pelo próprio ser humano, e o que significa ser pessoa, e o que significa ser ser humano como homem ou como mulher. Então agora nós vamos falar falamos um pouco da abordagem e do método, que é um método fenomenológico, que parte da própria existência humana, das próprias experiências do ser humano, daquilo que ele experimenta, das suas contradições, mas também dos seus acertos. E agora nós vamos falar um pouquinho como que São João Paulo II, ele divide as suas catequeses, especialmente esta primeira parte. Na primeira parte das suas catequeses, São João Paulo II, ele trata das 3 fases do drama humano, daquilo que nós vivemos como pessoa. Todos nós, você e eu, experimentamos no nosso próprio ser, na nossa própria corporalidade. A primeira fase é a fase a respeito da nossa origem, em que São João Paulo II vai mostrar qual é o plano original de Deus para a nossa sexualidade, para o nosso corpo e para a nossa existência. Para falar sobre isso, São João Paulo II ele parte do diálogo que Jesus tem com os fariseus a respeito do matrimônio, em que os fariseus perguntam a Jesus se era lícito dar divórcio ou não à mulher. Jesus vai falar: olha, Moisés permitiu que vocês dessem certidão de divórcio
por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não foi assim. Então São João Paulo II toma esta palavra, no princípio, para significar o plano original de Deus para a vivência do amor e também da existência humana. E aí então São João Paulo II volta ao Gênesis para refletir qual é o plano original de Deus para o ser humano. Então, o primeiro ponto é olhar para o nosso princípio, para aquilo que Deus pensou, sonhou para nós. A segunda fase é a fase da nossa história como ela está hoje, porque essa história foi manchada, ela foi marcada pelo pecado. Então, essa nossa história é uma história que ela está um pouco distorcida daquilo que é o plano original de Deus. E para falar sobre essa segunda parte, que é a nossa história, a nossa condição atual, São João Paulo II parte do Sermão da Montanha, em que Jesus fala do adultério cometido a partir do próprio coração. Se um homem olha para uma mulher com mau desejo, ele já cometeu adultério com ela em seu coração. Aqui São João Paulo II fala da nossa condição, que está talvez marcada pela malícia, está marcada pelos desejos mal inclinados, e São João Paulo II vai propor a pureza de coração como um caminho de redenção para a sexualidade humana. A nossa história ela está marcada pelo pecado, pelas nossas más tendências, por esta realidade da malícia e da perca da inocência original, mas também Cristo nos oferece uma possibilidade de redenção. E depois disso nós chegamos na terceira fase, que é relacionada ao nosso destino, à nossa finalidade. Então São João Paulo II parte daquilo que é o princípio para chegar naquilo que é o fim também. Qual é o destino último da vida humana? E aqui ele vai falar então sobre a questão da ressurreição, do que é que Deus tem reservado para nós na vida eterna e que nós somos chamados a viver desde já. A partir da nossa condição corporal, nós somos chamados já a resplandecer aquilo que nós iremos viver na eternidade, porque esta vida já é a eternidade começada e sempre em crescimento. E aqui, para fundamentar aquilo que ele quer dizer, São João Paulo II parte da discussão de Jesus com os saduceus a respeito da ressurreição. E depois São João Paulo II, falando e descrevendo toda esta realidade, ele vai falar como vai ser a nossa realidade na eternidade com Deus, em que Deus vai dotar-nos com a capacidade de amar conforme Ele merece ser amado e conforme também nós podemos amar de todo o nosso coração. Então, nós chegamos a essas três realidades, a essas três fases. A fase da nossa origem, a nossa condição atual e também aquilo que é o nosso destino. E o Christopher West, no seu livro Teologia do Corpo para Principiantes, ele diz o seguinte: só à luz de onde viemos, a nossa origem, de onde nos encontramos agora, a nossa história, e de para onde nós nos dirigimos, o nosso destino, é que podemos compreender simultaneamente o que significa ser humano e como devemos viver as nossas vidas. Por isso, São João Paulo II, ele dá uma visão completa daquilo que é a existência humana e da forma como ele pode viver o amor. E existem duas formas, duas maneiras, dois estados de vida que o ser humano ele escolhe para que ele possa viver essa totalidade da sua humanidade, que são o matrimônio e a vida celibatária, a vida daqueles que consagram inteiramente a sua vida a Deus. Essas duas formas são formas legítimas, autênticas, formas humanas de viver esse chamado de Deus a realizar no nosso ser a vocação para o amor. Então esta é a primeira parte da teologia do corpo. Na segunda parte da teologia do corpo, São João Paulo II vai falar mais propriamente sobre o sacramento do matrimônio. O matrimônio como um dom divino e como um sinal humano do amor de Deus. O matrimônio expressa, já aqui nesta terra,
aquilo que é o amor de Deus em plenitude, que nós iremos viver no céu, mas também a vida celibatária é uma expressão da doação de Deus em favor do seu povo através daqueles que lhe consagram a vida. Nós iremos continuar a nossa próxima aula falando a respeito daquilo que é o plano original e das experiências originais do corpo humano, tal como Deus criou o ser humano. Até a nossa próxima aula.